Olá pessoal, bem-vindos ao canal Oração História. E hoje eu quero falar com você sobre alguns sinais que nós devemos estar atentos em relação à volta de Jesus. Esses sinais são de extrema importância para que eu e você não sejamos enganados e nem muitas vezes fiquemos aflitos de forma demasiada, né, sem observar realmente aquilo que o Senhor Jesus fala na palavra dele. Então, vem comigo para a gente fazer uma análise, tá? Sobre uma passagem que eu gosto muito de ler e de ter como farol, né, para me guiar quando a gente está passando por algumas crises ou ouve alguns rumores, né, sobre a volta de Jesus ou até mesmo o fim dos tempos. Se você tem sua Bíblia aí, eu peço que você pegue sua Bíblia e vem comigo ali no livro de Lucas, no capítulo 21. No capítulo 21. No capítulo 21 de Lucas, lá no verso 7, né, os discípulos começam a interrogar Jesus sobre algumas coisas que Jesus começa a prenunciar ali como um prenúncio, a falar como um prenúncio dos últimos dias. Né? Isso acontece quando Jesus está no templo, visitando o templo, e eles se admiram pela construção ali do templo, né? Ele fala, né, que chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído e não ficará uma pedra em cima de outra pedra. Aí os discípulos começam a perguntar: Mestre, quando isso vai acontecer? E aí Jesus começa um breve relato ali, junto deles, um bate-papo ali com eles sobre, né, algumas coisas futuras que irão acontecer para eles ficarem espertos. E algo que eu achei interessante e que primeiramente a gente tem que tomar realmente, ficar atento, é quando Jesus diz para mim e para você. Diz assim: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo, né? Então a gente tem que estar observando essas questões para que a gente não seja o que enganado. Hoje a gente vê muitos relatos aí, né? Tem a internet, tem a televisão, de quantos homens, né, já surgiram falando que é Jesus, né? Tem um, acredito que aí, não sei se é na Argentina, mas ele, né, falando que é o Messias. Tem aqui no Brasil também tem outro. E aí vão surgindo. Ou no caso, né, que já chegou o fim, nós estamos já vivendo já os últimos dias. Então a gente tem que dar uma olhadinha em algumas coisas. Primeiramente, né? Primeiramente, lá em Lucas, né, 21:10, deixa eu dar uma olhadinha. 21:10 fala do que realmente vai acontecer. Né? A primeira coisa que Jesus cita lá em 21:10 é: uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro, tá? Mas ele fala o quê? Que nós iríamos ouvir rumores de guerra, lá no 9, né? Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, mas é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. Aí ele continuou: olha só, isso não quer dizer que o fim esteja perto, ou seja, vai ter guerra, vai ter revolução, igual a gente já tem visto, né, em toda a história, né, os livros mesmo de história relatam isso, né, de guerra entre países, entre nações, para conquistas mesmo de povos, conquista de territórios, né? A história em si tem isso registrado, né, em relação a essas guerras e rumores de guerras. Mas
eu quero que você analise junto comigo no 10, que diz assim, ó. Uma nação vai guerrear contra outra nação e um país atacará outro país. No 11 diz assim: em vários lugares haverá grandes tremores de terra. Eu acredito aqui, querido, que isso vai ser de forma geral, né? Não vai ser um caso isolado, né? Quando essa grande aflição ou essa grande tribulação acontecer, vai ser algo geral. É praticamente o que a gente está vivendo hoje em relação à pandemia. A pandemia em si, como o nome já diz, né? Ela não é local, ela não é de uma cidade do interior, ela não é apenas de um estado, né? Não é só do país chamado Brasil, mas hoje a gente está experimentando algo, né, nessa geração nossa, minha e sua, que tem o quê? Dominado, tomado de conta das nações. E eu acredito quando, nessa palavra aqui do Senhor, de Lucas 11, que ele diz que 10, que diz que uma nação vai guerrear contra outra nação e um país atacará outro país, eu também vejo dessa forma. Porque lá em Mateus 24, ele fala que é uma grande tribulação, uma grande aflição, né? Uma grande aflição. Então, para a gente ter noção de ser da imensidão dessa grande aflição, apenas olhando por essa ótica, algo global, igual a gente está vivendo hoje, né? Então ele continua, né? Qual é o outro aspecto, além de guerras? Grandes terremotos, né? Em vários lugares, não é só em um lugar, é isso que eu quero que você observe junto comigo. Terremoto não é só num lugar específico. Nossa, houve um terremoto lá no Japão, houve um terremoto lá na China. Não. A palavra de Deus aqui, esse termo vários, tá? Ela pluraliza, né? Vem o que mostrando o que não é apenas em um lugar, mas em muitos lugares ao mesmo tempo, tá? Em vários lugares, tá? Então, até mesmo no aspecto da gente ficar aflito, do mundo ficar aflito, é necessário que isso realmente aconteça o que de forma global e não muitas vezes local, igual a gente tem visto, tá? Qual é o outro? Terceiro, falta de alimento. Falta de alimento. Então a gente vê aqui, ó. Em vários lugares haverá grandes terremotos, grandes temores de terra, falta de alimentos e epidemias. E eu vou de novo aqui englobar o quê? Em vários lugares vai acontecer o quê? Falta de alimento. Em vários lugares vai ter o quê? Epidemia. Não é apenas em um lugar. Não é apenas na África que vai ter falta de alimento. Vai ser em vários lugares que vai ter falta de alimento. Não vai ser apenas, sei lá, na China que vai ter epidemia, vai ser em vários lugares que vai ter epidemia. Então, são aspectos que a gente tem que estar atento em relação a isso. Outra, que ele vai falando aqui, deixa eu ver, falei o quê? Falta de alimentos, né? Terceiro, falta de alimentos. 4, epidemias em vários lugares. 5, para você colocar aí, 5, coisas terríveis. Coisas terríveis. Quinta coisa pra gente ficar ligado, né, no que vai, né, prenunciar a volta do Senhor Jesus. Coisas terríveis. Gente, quando Jesus fala aqui, ó, acontecerão coisas terríveis, gente, qual é a dimensão que você tem dessa palavra terror? Você já parou para pensar nessa palavra terror ou terríveis? Então a gente precisa refletir sobre a palavra, tá? Sobre esses pontos chaves que tem dentro do discurso de Jesus. Então, coisas terríveis vão acontecer, né? Então a gente tem visto muitas coisas ruins acontecendo, né? Nesse tempo. Imagina então coisas terríveis. É outro aspecto que a gente tem que estar, né, observando e analisando em relação à volta do Senhor Jesus. Que mais? E ele fala aqui grandes sinais onde
vistos no céu. Ou seja, o céu também, né, vai revelar essa volta do Senhor Jesus. E quando eu falo que em relação aos sinais no céu, ele fala que vai ter sinais no sol, na lua, nas estrelas. Ou seja, os astros em si vão prenunciar ali também a volta dele, né? Não vai ser uma coisa isolada. Ah, um eclipse, vai surgir um eclipse, igual a gente tem visto aí, não vai dar para ver muito bem aqui, né, no Brasil, né, o nosso ponto foco é Brasília, muitas vezes, que é o ponto mais alto aqui, né, então, muitas vezes anunciam um eclipse lunar, um eclipse, né, no sol, mas isso, querido, já vem acontecendo, né, já é antigo essa questão do eclipse. Quando Jesus fala de sinais no sol, sinais na lua, ele fala o quê, ó? E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lá no 25, se você acompanhar comigo. E nas estrelas. E todas as nações ficarão desesperadas. Então eu quero que você foque nisso aqui. O sinal não vai ser algo isolado também. Nossa, só lá no Peru que o pessoal de lá vai ver melhor esse efeito na lua. Só na Argentina que vai ser melhor, vai ser mais visível esse efeito no sol. Nananina não. É isso que eu quero que você fique atento. Quando Jesus fala que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e que as nações ficarão desesperadas, é porque isso engloba, querido, todo o mundo. Não é só o Brasil, tá? Não é só lá o Japão ou os Estados Unidos. Não, é todo o mundo. Vai presenciar, vai visualizar, tá? Essa situação ou esses efeitos, essa modificação que vai acontecer no sol, na lua e nas estrelas. Ok, querido? Outra coisa que é pra gente ficar atento. Sétima coisa, diz aqui que as nações também, sétimo, né? A gente viu aí os 6 sinais no céu. Sétimo, países assustados devido ao barulho do mar. Ou seja, lá no 25 fala o quê? Que todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Então não tá falando de novamente aqui, não é só o Brasil que vai ficar apavorado com as ondas do mar, com as ondas, né, com o barulho das ondas. Não, são todas as nações. Isso é um sofrimento global. A gente observa que aqui na fala de Jesus, na palavra aqui de Lucas, no Evangelho de Lucas, está englobando todas as nações e não uma nação em específico, tá? Oitavo, diz o que no oitavo? Pessoas irão desmaiar. Olha só, no oitava observação que a gente está vendo aqui, né? Em todo o mundo, lá no 26, você acompanhar comigo Lucas 26, em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror. Desmaiarão em todo o mundo. Então eu quero que você sempre, quando falar da volta de Jesus ou dos sinais da volta de Jesus, eu peço que você amplie sua visão, que você amplie o seu pensamento em relação à volta dele. A volta de Jesus, ela não vai acontecer só para quem mora em São Paulo, só para quem mora no Rio de Janeiro ou só para quem mora no Brasil. Não. Essa volta do rei, ela envolve toda a terra, toda a humanidade. Então, se ele vai voltar para a humanidade, os acontecimentos precisam ser globais. Precisa envolver as nações da terra. Não pode envolver apenas uma nação em específico. Então,
Se você quer ficar atento, ligado sobre os acontecimentos ou sobre a volta do Senhor Jesus, é você ficar atento aos acontecimentos que envolvem todos os países. Todos os países. Tayana, essa epidemia é um exemplo? Eu acredito que sim, a epidemia é um exemplo. Por quê? Essa epidemia, ela não está envolvendo apenas um lugar. Ela está envolvendo o quê? Todo mundo. Todo mundo, né, foi aí mexido em relação ao Covid-19, né? Então esse é um exemplo para você estar observando. Está observando, né, como irá acontecer a volta de Jesus. E a volta de Jesus envolve toda a humanidade. Toda a humanidade. Não envolve apenas um país em específico, tá? Então a gente tem que observar e ficar atento a isso. Pra gente concluir aqui, ele diz mais o que, ó? Desmaiarão ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. 9. Os poderes do espaço serão abalados. Ou seja, querido, é algo universal. É algo universal. Não envolve, vou repetir, um lugar específico. A volta do Senhor Jesus é o maior evento, né? E que a igreja em si, a igreja de Cristo, aqueles que creem no Messias, que Jesus é o Messias, né? E que a igreja está esperando, né, há muito tempo esse acontecimento. Mas esse acontecimento não vai acontecer de forma isolada, apenas para uma religião, apenas para um povo. Não. Vai envolver todas as nações. E aí, o Senhor Jesus, ele traz um conforto para mim e para você. Que quando ele diz assim, ó, quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Nós seremos o quê? Resgatados. Então, um conselho para mim e para você é que você fique firme quando você começar a observar, né, que os sinais estão acontecendo de forma global. Quando os sinais começarem a envolver todas as nações, né, e a envolver, né, o céu, né, em vários terremotos em vários lugares, fome em vários lugares, epidemias em vários lugares, aí sim, querido, você precisa, né, como diz a palavra, ficar firme, vigilante, atento, porque o Senhor está voltando, ok? Isso de forma global. Agora, uma coisa que eu vou dizer para você, nós não sabemos o dia e nem a hora. Eu não sei, nem você sabe, né? A palavra do Senhor nos diz isso, que ninguém sabe o dia nem a hora. Apenas, né, o Pai é quem sabe, né, o dia dessa grande volta e desse grande mover que vai acontecer no mundo todo. Então, enquanto isso, é necessário que tanto eu quanto você fiquemos vigilantes, ok? Porque eu posso partir hoje, né, ou amanhã para o Senhor. Então, nós devemos estar sempre o quê? Prontos para nos encontrar com o Senhor, tá? Essa questão da gente achar que vai vir o arrebatamento é uma expectativa maravilhosa, mas eu e você podemos ser arrebatados hoje. Então esteja preparado hoje, tá, querido? Sempre pronto para se encontrar com o Senhor, independente de quando o Senhor Jesus vai voltar de forma global. Você precisa estar pronto para se encontrar com Jesus todos os dias, ok? Então eu espero que esse conteúdo ajude você, tá, a despertar mais, a ficar mais atento aos sinais da volta do Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com outras pessoas, tá? E se inscreve no canal, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.